Boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria, conforme expressamos todos os dias, né? Mais uma vez poder estar aqui, compartilhando aí neste rápido momento, uma reflexão da palavra do Senhor. Nós agradecemos a oportunidade ao Senhor, conforme todos os dias nós expressamos, né? O nosso coração, a gratidão ao Senhor por esta oportunidade, e também agradecemos ao Senhor por você estar conosco. Você que está aí na nossa cidade, ou em outra cidade, ou em outro estado, né? Ou em outro país, que a graça do Senhor possa continuar alcançando você, alcançando sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, eu trago um assunto bem rápido, bem objetivo. O livro é João capítulo de número 14. João capítulo de número 14, apenas o versículo de número 6, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para nós aprendermos e guardarmos aí mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, com relação à questão de necessidade de orientação, nós entendemos que faz parte de nossa vida. Todos nós necessitamos de ser orientados por alguém ou orientados por algo. Quando a gente começa a analisar essa necessidade, que ela faz parte do ser humano, a gente começa a ver que essa questão de orientação, ela chega para nós bem cedo, ela chega para nós ainda na infância, quando na vida recebemos as primeiras orientações dos nossos pais e dos nossos responsáveis. Orientação do tipo o caminho que nós devemos seguir, as coisas que nós devemos fazer, aquilo que vai ser bom para nós, aquilo que não vai ser bom para nós, e ao longo dos tempos nós vamos recebendo estas informações, preparando-nos para a vida. Passa-se a fase da infância, chegamos à maturidade e sempre somos amparados por alguém ou por algo, nos assessorando, nos dando as orientações. Quando somos bem orientados, nós fazemos aquilo que é certo. Você vê que a orientação, ela é tão importante, ela faz tão parte da vida do ser humano, coisa que às vezes nós nem percebemos, mas que quando você compra um produto, naquela caixinha do produto vem ali um manual, e aquele manual é as orientações de como você vai usar. As más orientações te levam a grandes prejuízos. E aqui nós chegamos então na questão espiritual, que é o objetivo desta rápida reflexão, porque a nossa questão aqui é espiritual. E quando tratamos da questão espiritual, nós entendemos também que o Senhor, Ele nos assessora, nos dando toda a orientação acerca daquilo que nós devemos fazer, acerca daquilo que nós não devemos fazer, para que também nós possamos ter uma vida segura, uma vida sem prejuízo, uma vida que vai nos levar à segurança em Cristo Jesus. Então, pois bem, o versículo que nós acabamos de ler aqui, ele fala a respeito do Senhor, quando ele, conversando, orientando os seus discípulos, ele fortalecendo os seus discípulos, ele então orienta os seus discípulos dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, esse é um dos versículos que a gente entende como sendo um dos versículos muito bem conhecidos da palavra do Senhor, na igreja, muito pregado, e nas rádios, em cultos, ar livre, sempre um versículo muito mencionado. Mas tem hora que para nós falta-nos a verdadeira compreensão acerca disso aqui. Aqui nós estamos trabalhando com uma orientação da parte do Senhor, e esta orientação aqui, ela se diferencia das demais orientações que nós temos, quer seja de um pai, de uma mãe, de um colega de trabalho, de uma placa sinalizando a direção que nós devemos tomar. Queridos, aqui o Senhor está trabalhando com questões espirituais, e todas as orientações que o Senhor traz aqui, ela para nós tem peso de eternidade. Sempre nós deixamos muito claro aqui nos microfones dessa rádio
tanto nós quanto outras pessoas que têm a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor aqui, que as questões eternas nós não devemos brincar com elas. Questões eternas são questões sérias das quais nós devemos ter todo o entendimento. E o Senhor aqui, Ele dá aos seus discípulos, bem como todos aqueles que participavam daquela instrução acerca da seriedade da instrução eterna. E aqui então o Senhor se apresenta como sendo o caminho. A palavra do Senhor vai falar que ao homem há caminho que parece ser bom, mas diz a palavra que o seu final é caminho de morte. Daí a orientação da palavra do Senhor se colocando, o Senhor Jesus se colocando como sendo o caminho. Aí você fala, mas o caminho que leva o quê? O caminho que leva para onde? E eu te respondo na palavra de Deus, o caminho que leva para o céu. E nós não podemos, queridos, desprezar este caminho. Prega-se por aí afora muitos caminhos. A própria palavra fala. Existem muitos caminhos sendo seguidos por muito. Mas se a tua intenção é o céu, o caminho é o Senhor Jesus. Único caminho. Se a intenção é o céu, o único caminho é Jesus. Então, a palavra do Senhor nos dá a primeira orientação dentro desse texto, que se a tua intenção é o céu, o único caminho a seguir é o Senhor Jesus. E a segunda instrução que ele dá neste texto aqui é quando ele se coloca como sendo a verdade. Prega-se por aí afora muitos ensinos acerca de céu. Prega-se por aí afora muitas linhas de entendimento acerca do céu. Mas a palavra do Senhor apresenta Jesus como sendo a verdade. Aí você me pergunta assim, mas que verdade? E eu te respondo, dentro da palavra, é a única verdade que nos leva para o céu. Então, se a intenção sua é o céu, querido, fica com a verdade chamada Jesus. É daí a responsabilidade que nós temos de conhecê-lo. Daí a responsabilidade que nós temos de nos envolver com ele. Conforme aqui já foi mencionado esse versículo, a palavra do Senhor nos manda não somente conhecer o Senhor, mas a palavra nos manda prosseguir. É um ato contínuo em conhecer o Senhor. Isso nós devemos fazer todos os dias, queridos. É a intenção do Senhor para mim e para a sua vida, é relacionamento. Expressamos também muito isso, o que o Senhor quer para você. É um relacionamento com Ele. Um relacionamento que diferencia de todos os demais relacionamentos que temos nesta terra. É aquele que te leva para a eternidade. E fechando aqui, o Senhor vai falar acerca da vida, se colocando também como a vida. Eu sou o caminho que leva para o céu, eu sou a verdade que leva para o céu e a vida. E quando ele se refere que ele é a vida, ele está falando da vida que ele tem para nós, a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei qual que é o seu entendimento acerca da palavra do Senhor. Muitas pessoas talvez podem estar me ouvindo e pensando no íntimo do seu coração, eu não acredito nisso. E não acreditar é um direito que o Senhor te dá. Mas independente de nós acreditarmos ou não, a palavra do Senhor é uma realidade. E a presença do Senhor é uma realidade. E a eternidade na vida do ser humano é uma realidade. Independente de acreditarmos ou não, queremos envolver ou não, buscar isso ou não, isto é uma realidade na nossa vida. Então, enquanto é tempo, enquanto temos a oportunidade, nós não podemos desprezar as orientações que a palavra do Senhor tem nos dado. Eu tenho por hábito de falar que a palavra do Senhor é como um grande e rico celeiro que tem tudo para todos. Ou seja, tem todas as orientações para todas as necessidades da nossa vida. Dentre elas, a salvação em Cristo Jesus. Então, fica aí o alerta na tarde desse dia através da palavra do Senhor. Almeja o céu, então o caminho é Jesus. Almeja o céu, então a verdade é a palavra de Jesus. Almeja o céu,
então é a vida eterna em Cristo Jesus. Diante desse fato, querido, nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos é reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Tudo que nós precisamos é reconhecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Tudo que nós necessitamos é aceitar o Senhor como sendo o Senhor de nossa vida. Porque só assim nós desfrutaremos de uma eternidade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa venha a ser a sua realidade, querido. Porque conforme nós sempre mencionamos aqui, o homem que ainda ele não está resolvido espiritualmente, ele é um homem que espiritualmente a sua vida é sem sentido. O maior prêmio da vida de um homem, o maior prêmio da vida de um homem é a salvação em Cristo Jesus. E esta aí está disponível, conforme diz a palavra de Deus, para todos quanto quer, para todos quanto aceitar. E o meu desejo para a sua vida é que você seja uma pessoa contada entre os salvos. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor na nossa vida. Muito obrigado por todos quantos estão conosco, nos ouvindo, acompanhando este culto, cultuando juntamente conosco. Obrigado pela sabedoria da tua palavra. Obrigado pela graça da palavra do Senhor na nossa vida e o efeito que ela traz sobre nós. Receba a nossa gratidão. Abençoa cada um, Senhor, que está nos acompanhando, suprindo necessidades, abençoando, Senhor, aqueles que estão enfermos ou necessitados de algo. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, e que a boa mão do Senhor traz sobre estas pessoas as tuas bênçãos. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.